Olá, galera! Vamos esperar um pouquinho. Vão dando aí um joinha se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tudo bom, Cris, Mariana? Que bom ver por vocês por aqui. Quero ver vocês participando, hein, gurias? Sem vergonha. Lilian, Cecília, sejam bem-vindas, meninas. Oi. Ronildo. Rô. Ó, Ronildo Fortaleza. Tu é de lá então, Ronildo? Tá nos prestigiando aqui no sul. Estranhando esse blusão aqui, esse tricô, porque tá bem frio por aqui. Luísa, tudo bom, Luísa? Que bom ver vocês por aqui. Sassá. Enquanto eu vou esperando, eu vou mostrando pra vocês. Olha só, eu, obviamente, tô toda trabalhada nos acessórios da New Biju. Essa é uma linha nova deles, Lisboa. E é toda folhada em ouro. E tem essas pérolas naturais. Olha que maravilhosa. Eu amo um acessório. Acho que muda completamente a carinha do look. Leonardo, tudo bom, Léo? Vanessa. Só gente bonita aqui entrando, galera. Claudinha, Palma, Raíssa, sejam muito bem-vindos. Isso é muito legal. De novo, quero repetir, eu quero perguntas, eu quero vocês interagindo, porque a ideia é que seja não uma live onde eu vou estar aqui conversando com vocês, né? Como se eu tivesse alguma receita mágica para tudo isso. Mas é pra gente trocar realmente figurinhas, eu acho que isso ajuda muito. Então, vou explicar para vocês, não sei se todas sabem qual é o tema da live, mas é a gente falar um pouco sobre a nossa autoestima, sobre como a nossa imagem pessoal impacta na nossa autoestima e como isso, né, apesar de ser uma coisa, ó, manda um beijo para minha esposa Rose. Oi, Rose, entra aí na live também, eu quero te ver. A esposa do Bertolini. Gostei de ver, hein? Então, como todos esses aspectos... Ó, Rosa. Oi, Rosa! Como todos esses aspectos de autoestima impactam, né, a nossa autoestima e como elas estão muito mais fortes agora nesse momento de quarentena, né? Como tem sido difícil manter o cuidado da nossa imagem pessoal e, por consequência, a nossa autoestima fica um pouco abalada. Mas então tá, vamos começar. O pessoal vai entrando aí, a gente pode voltar em alguns conceitos sem problema, já se passaram 3 minutinhos, vamos conversar. Então, gente, eu sou consultora de imagem, a Fabi Denis. Quem quiser me segue lá no meu perfil, eu tô sempre dando mais dicas, né, inspirações de roupa, enfim. Eu gosto bastante de compartilhar com vocês. Obrigada, Marcela. Meu cabelo... Olha, eu tenho até o xará, o meu cabeleireiro, o Marcelo Maschi. Realmente adoro o trabalho dele. E tô numa fase de cabelo curto, isso é novo. Eu tinha cabelão, hein? Mas tô gostando, tá sendo bem legal. Então, retomando. Falo muito sobre autoestima, sobre como a vestimenta tem esse poder, né, de interferir em como a gente se sente, em como as pessoas nos percebem. E foi um assunto que dentro da quarentena pegou muito, né? Quem não ouviu enfim, aquele monte de piadas de reuniões de Zoom que o pessoal tava... Oi, Gali! Minhas amigas aí, todo prestigiando, adorei. Um monte de reunião do Zoom que as pessoas aparecem de pijama ou às vezes sem nada, enfim, não tem esse cuidado. E como tudo isso interferiu, né, no conceito que essas pessoas tinham no trabalho, enfim. Óbvio que para nós esse conceito de home office é muito novo. Então é normal que tenha uma atrapalhação assim no início. Mas na verdade o que eu queria trazer aqui é a informação de um conceito bem anterior a esse, que é da autoestima. Né? O que é autoestima? Na verdade, a autoestima
é como a gente percebe a nossa autoimagem. Vamos lá. E o que é a nossa autoimagem? A nossa autoimagem é o espelho interno que a gente tem. Imagine um espelhozinho lá dentro de nós, refletindo o que está por dentro. E o nível de satisfação que a gente tem com a nossa autoimagem, ele vai indicar a nossa autoestima. Por isso que tem aquelas pessoas, às vezes, que têm várias qualidades, né? São profissionais bem-sucedidos, enfim, que a gente olhando de fora não consegue entender porque essas pessoas têm uma autoestima abalada, mas é porque realmente no espelho interno delas essa informação não bate, né? Isso vai prejudicando a nossa autoestima. E o que vai acontecendo então? As pessoas com uma autoestima realmente mais baixa, elas não confiam tanto em si, elas se colocam com uma posição perante aos outros de mais timidez, de mais insatisfação, e isso vai gerando os resultados que elas vão coletando na vida. Às vezes não conseguem se relacionar, ter um parceiro ou uma parceira de qualidade, porque não se colocam, não vem o valor em si e aceitam um relacionamento tóxico, que também não é muito interessante. No trabalho tem mais dificuldade de conseguir se destacar, né? De conseguir posições profissionais mais importantes, enfim. E tudo isso, a imagem pessoal tem como nos ajudar a reverter. Por isso que eu digo, não é bobagem quando a pessoa tem uma preocupação em estar bem arrumada, em estar bem cuidada, em estar com o cabelo legal. Obviamente que a gente também entra aqui numa tendência que eu gostaria de deixar vocês alertas, que não é uma padronização, né? Não é uma padronização. Agora todo mundo vai ter um bocão, A gente tem que encontrar a nossa versão, e a autenticidade também é um ponto super importante, né? Que a gente tenha uma identidade visual bem autêntica, que ela realmente expresse quem nós somos, né? Então não é todo mundo que vai ficar bem com um maxi colar maior como eu, não é todo mundo que vai ficar bem com o cabelo curto, porque a gente tem que entender qual é a nossa versão, a nossa identidade, né? Mas descobrir essa identidade e realmente trabalhar que nós somos todos diamantes, parece meio piegas, mas isso, somos todos diamantes esperando serem lapidados. Se a gente conseguir achar a nossa versão e lapidar da melhor forma possível, a gente pode ter realmente conquistas e resultados surpreendentes, né? Agora, que as pessoas tenham realmente uma interação com a nossa imagem pessoal, talvez é alguma coisa que a gente até já ouviu falar, né? Ou tem essa percepção. Por isso que a gente toma cuidado, que vai num shopping ou vai num aniversário, enfim. A gente tem a preocupação de se arrumar, mas isso também, existem estudos mais recentes, como o da Amy Cuddy, que é uma psicóloga de Harvard, que diz que a nossa autoestima e a nossa imagem pessoal, ela também impacta na gente. Porque a gente tá sempre se olhando no espelho, né? A nossa postura libera hormônios diferentes em relação a se sentir mais confiante ou não. Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim. Eu quero saber de vocês, vão escrevendo aí enquanto eu vou falando. Quantos de vocês sentiram realmente que a autoestima de vocês ficou abalada nessa quarentena, né? E eu quero saber dessas pessoas que responderem, sim, eu notei, quantas admitem que talvez passaram mais tempo com pijama, não tiveram uma preocupação em se cuidar. E quero que vocês façam esse raciocínio para de fato entender como essa relação ela existe e ela é muito poderosa, né? Então, realmente, outra coisa que eu digo, até o Leonardo perguntou em relação às cores, como elas influenciam a nossa autoestima. As cores, elas também, na verdade, são super poderosas, e uma dica que eu sempre dou, até falando no dia de hoje, né, que aqui em Porto Alegre, quem é daqui sabe, foi um dia que começou bem feio, chuvoso, cinza, e é um dia que a gente tem vontade de ficar mais de pijama, de se vestir com cores mais sóbrias. E essas cores, elas comunicam isso, elas comunicam
introspecção, elas comunicam seriedade. E a gente tem esse desejo porque são as cores que a gente está vendo no nosso entorno, né? No dia cinza, enfim. E se a gente compactua com a natureza, digamos assim, e veste roupas que entreguem a mesma informação, né? De seriedade, de melancolia, a gente vai reforçar esse sentimento internamente. Então a dica que eu dou pra vocês, falando em cores, que o Leonardo perguntou tá um dia cinza, tá um dia difícil, coloca uma roupa colorida. Se já saiu de casa, né, saiu com uma roupa preta, não se deu conta, mas tá sentindo que o dia tá mais pesado, coloca um batom vermelho, passa na New Bijou e compra um acessório colorido pra dar aquele up e com certeza façam um teste. O dia de vocês vai dar um up, a cor tem esse poder, né? E ela sim é super importante na nossa autoimagem. E quando a gente fala em autoimagem, autoestima, né, onde isso tudo vai impactando? A gente sabe que as pessoas... tem umas perguntinhas aqui, deixa eu ver se não é do assunto. Oi. Opa, deu. Quando a gente... me perdi aqui, pessoal, aqui tinha uma solicitação. Vamos lá. Quando a gente tá falando de autoestima e de autoimagem e de ter esse cuidado pessoal, é uma informação que durante muito tempo foi vinculada talvez a pessoas que trabalhassem propriamente com a imagem, como, sei lá, modelos, atrizes, né, pessoas de televisão, ou quando isso começou a ganhar um pouco mais de força, que as pessoas começaram a aceitar mais esse tipo de trabalho, muitas pessoas tinham uma ideia de futilidade, que isso, eu tenho que cuidar de me qualificar profissionalmente, né? Eu acho que isso é uma bobagem, enfim. E isso não é uma bobagem, né? Porque as pessoas, elas têm uma primeira impressão a nosso respeito nos primeiros 10 segundos que elas nos enxergam. Vocês mesmos. Aí entraram aqui nessa live, olharam para a imagem que eu tava mostrando aqui muito antes de eu começar a falar e vocês já tiraram alguma conclusão a meu respeito. Se eu achar, vocês acham que eu sei de moda ou não, se eu tenho confiança no que eu vou falar, se faz sentido, tudo isso foi criado na percepção de vocês muito antes de vocês estarem ouvindo o meu conteúdo. E se vocês fizeram uma primeira imagem positiva a meu respeito, vocês vão me ouvir com muito mais credibilidade. E as pessoas que talvez possam não ter tido essa primeira impressão vão ter mais dificuldade de me ouvir. Então é isso que acontece com todos vocês, né? Quando estão aí no mercado de trabalho, ou nas redes sociais, ou se encontrando com um gatinho aí pela primeira vez, são os primeiros 10 segundos, são super importantes, né? E tu já te questionou o que tu está comunicando nos teus primeiros 10 segundos, né? Se tu é uma pessoa que vai trabalhar mal cuidada, e quando a gente diz mal cuidada, não é a pessoa arrumada com salto, com uma roupa super sofisticada. Tem ambientes de trabalho que isso nem seria o ideal. O que eu digo é ter um cuidado, é a pessoa ver que tu escovou o cabelo, que tu escovou os dentes, né? Que tu tá uma pessoa, que tu tá te importando com aquela situação. As pessoas vão dar outro crédito pro teu conteúdo, né? Quem não conhece aquela pessoa super competente, né, que fala super bem outros idiomas, que tem um potencial técnico maravilhoso e não consegue ser promovida. Muitas dessas pessoas têm dificuldade de comunicar o que elas têm por dentro, né? Então é muito importante que a gente tenha uma consistência entre o interno e o externo. Obviamente, se tu tiver uma imagem super poderosa, que comunique várias coisas positivas, mas não tiver todo o conteúdo por dentro, ela também não se sustenta, né? Mas o que eu vejo é muito mais pessoas que são super competentes, né? Super inteligentes, várias mil qualidades e não conseguem comunicar isso. Então, olhar com carinho para sua autoimagem, né? Todos os aspectos visuais da nossa imagem, roupa, acessórios, corte de cabelo, postura, eles entregam uma mensagem. Qual é a mensagem que tu tá passando? Né? Pergunta, às vezes, Primeiro, eu gosto de fazer um exercício com as minhas clientes e quem sabe vocês façam também, anota numa folha, assim, que imagem eu gostaria de
de transmitir? Ah, que eu sou uma mulher séria, forte, ou eventualmente pode ser o contrário, eu gostaria de ser uma mulher mais doce, porque as pessoas têm, às vezes, receio, os meus funcionários têm receio de falar comigo. Enfim, escreve isso, né? E entende, olha, será que eu tô transmitindo isso mesmo? Por exemplo, essa pessoa que quer parecer mais doce, ela chega todos os dias super séria no trabalho e dá um bom dia, né? O desejo de imagem não tá condizente com o comportamento. E assim com a roupa também, né? Tu quer demonstrar competência, atitude, e daí tu aparece com uma camisa rasgada? Não bate, né? A pessoa que não teve cuidado em casa, o autocuidado de tomar providência para arrumar a roupa, será que ela vai conseguir ter competência para solucionar um problema no trabalho? Pode até ser que sim, mas a imagem não tá comunicando isso. E as pessoas vão ter muito menos coragem e disposição para aceitar a tua interferência, enfim, né? E eu até gosto de conversar bastante, porque eu acho, talvez seja esse o meu background de administradora, que eu sou formada em administração, mas eu sempre gosto de trazer números, né? Que nem teve uma pesquisa da Você S.A., deixa eu ver até se eu tenho os números aqui, que apontou que as pessoas que têm um autocuidado percebido, e que é aquilo que eu disse, tem o cabelo cortado, dentes escovados, roupa limpa, não tem absolutamente nada a ver com padrões estéticos, elas ganham 18% a mais que as pessoas que não têm autocuidado, né? E da mesma forma, né, nesse mesmo artigo, eles entrevistaram os headhunters, né, as pessoas que selecionam os altos executivos de multinacionais, e eles afirmaram que sim, que eles preconizam selecionar candidatos que estão bem arrumados, que tenham cuidado com a sua autoimagem, naquele sentido mais amplo que a gente falou, porque são pessoas que têm uma autoestima mais elevada, por consequência produzem mais, entregam mais resultados para as empresas, ou seja, vocês estão percebendo que a autoestima não tem autoimagem não tem absolutamente nada a ver, imagem pessoal, com futilidade? Na verdade, não. A gente tá colocando, às vezes, na nossa falta de cuidado com a imagem pessoal, em jogo a nossa profissão, os nossos relacionamentos interpessoais, a forma com que as pessoas confiam na gente ou não. Então, esse é uma mensagem super poderosa que eu queria passar aqui para vocês. E trazendo um pouco para nossa realidade atual do home office e da pandemia, eu acho que fica mais um desafio maior ainda para as pessoas lidarem com esse autocuidado. Porque a gente está em casa, a gente pode talvez trabalhar com uma roupa mais confortável, né, de pijama. Esse próprio clima de ansiedade, de tensão que fica no ar, a gente não sabe quanto tempo mais isso vai durar, enfim, nos deixa, né, um pouco mais impactados e sim, influencia na nossa autoestima. Mas racionalizando toda a importância que eu falei para vocês da autoimagem, a gente precisa fazer um esforço consciente em se cuidar, em se arrumar. Óbvio, a gente tá em casa, a gente não vai precisar colocar uma roupa desconfortável, talvez, né? Tenha um cuidado muito mais importante com acessórios e com parte de cima, que é o que a gente tá vendo mais nas reuniões, enfim. Mas eu digo que isso é importante para vocês também acessarem o eu profissional de vocês. É muito difícil que tu consiga ter aquele desempenho, que tu consiga ter a motivação que tu precisa de pijama. O teu corpo, teu cérebro vai lá, tu vai te ver no espelho quando tu foi ao banheiro ou, né, no reflexo da geladeira pegando um copo d'água, e tu vai estar o tempo inteiro informando pra ti que tu não tá trabalhando, que tu tá de pijama, que tu tá em casa. Isso vai impactar nos teus resultados. Então faça um esforço consciente de te colocar na tua versão profissional para manter um resultado profissional coerente, inclusive, quem sabe não, porque não prosperar profissionalmente durante esse período. E, por consequência, a tua autoestima vai ficar muito mais elevada, tu vai te sentir mais disposta para outras questões, tu vai conseguir encarar esse momento que é difícil mesmo, né? Para todo mundo,
de uma forma um pouco mais leve. Ou tem dias também que não vão ser tão bons, mas a gente ter essa consciência que a gente precisa sim fazer um esforço, né? O recado é esse, fazer um esforço. Acho que é normal também a gente se permitir ter dias ruins. Isso é até uma coisa que eu gosto de compartilhar lá no meu perfil. Eu sempre compartilho os dias que eu não tô tão legal, que eu não tô com vontade de talvez fazer uma make, alguma coisa assim. Porque isso faz parte também, somos todos seres humanos. E eu acho que esse universo das redes sociais às vezes deixa a gente um pouco abalada, né? Achando que todo mundo é perfeito e não é. E eu acho importante a gente entender isso, né? Eu acho que as pessoas que têm alguma influência nas redes sociais, eu tenho uma micro-influência, mas tenho, e eu entendo como eu sou responsável por mostrar para as pessoas que não é aquilo, né? Que aquilo é um pedaço da minha vida, que a gente tem dias melhores, dias piores, e que é isso que nos faz especial, mas que a gente sempre mantenha o passo à frente, um passinho de cada vez, se for necessário, né? Se mantendo sempre o mais positivo possível e sempre usando aí das ferramentas de imagem, do autocuidado, como alguma coisa que a gente possa usar a nosso favor. Mas eu quero saber se vocês têm... Passou uma pergunta aqui que eu vou voltar. Pois então, a Marcela perguntou, achei muito legal a pergunta, que a autoestima muitas vezes está ligada à confiança pessoal. Como fazer isso se sou insegura? Na verdade, a palavra é uma situação meio assim que vem antes, né? O ovo ou a galinha. Mas na verdade, tu vai ter que fazer um movimento racional em relação a isso. Tu é insegura, né? Digamos que tu vai fazer uma entrevista de emprego ou que tu vai... Né, tem alguma situação que essa insegurança ela vai estar mais latente, porque tu tá num momento ali um pouco diferente. Tu vai te preparar para esse momento, né? Tu vai pensar com que roupa eu me sinto bem, porque as roupas elas são como escudos pra gente, né? Digamos que tu não gosta de usar uma mini saia super curta. Se tu tá em algum lugar com uma mini saia, tu vai te sentir cada vez mais insegura. Então tu tem que entender quais são os tipos de roupa que tu te sente mais à vontade, né? Tem pessoas que gostam de roupas mais ajustadas, outras pessoas que gostam de roupas mais largas. Isso tudo tem a ver com o teu DNA de estilo, que tu pode ver conteúdo lá no meu perfil para entender um pouco mais. Mas digamos que tu descobriu. Eu gosto de roupas de alfaiataria, enfim. Te apropria dessas roupas para os teus momentos de mais insegurança. E tu vai ver que à medida que tu for fazendo isso de uma forma cíclica, eventualmente nem para os momentos especiais, mas no teu dia a dia mesmo. Tu tá trabalhando home office, tu não precisa talvez estar bem vestida para aquela situação. Te obriga, né? Te obriga a lavar o rosto, arrumar o cabelo, um rímelzinho, né? Tu vai descobrir o teu regime e tu vai ver que isso vai fazer um círculo virtuoso começar a acontecer. E a tua insegurança vai, né, a tua autoestima vai aumentando e a tua insegurança vai reduzindo. Então, isso é que nem exercício físico. E se hoje não deu certo, hoje, olha, tava muito na bad, não consegui fazer esse movimento racional, não tem problema. Amanhã é outro dia e amanhã o esforço pode acontecer de novo e tu vai retomar isso. Só que fazer esse esforço consciente mesmo, né? Outra coisa que eu falo, desculpa, que eu, né, faço bastante looks do dia, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu tenho facilidade, talvez, mas também eu sempre digo, gente, eu pratico isso o tempo inteiro, né? Falo pros meus filhos, tudo que a gente pratica, a gente fica melhor. Então, se tu tá tendo uma insegurança na forma de te vestir nos teus looks pro trabalho, por exemplo, faz um esforço consciente, talvez você vai escolher a roupa na noite anterior, vai fazer uma pasta de inspirações no Pinterest ou no Google, enfim, em qualquer ferramenta de imagens, para olhar e vai testando, né? Vocês acham que as influenciadoras digitais colocaram aquele look pela primeira vez e deu certo? Às vezes sim, às vezes não, às vezes mudaram várias vezes.
Então te permita fazendo isso. No início vai ser talvez difícil, vai ser um pouco mais desconfortável, mas à medida que tu vai fazendo isso com mais frequência, eu te garanto que vai ficando mais fácil. Vai ficando com certeza mais fácil. Deixa eu ver se tem outra pergunta por aqui. Da Sandra. Percebi que nesses dias de pandemia deixei de me maquiar. Só uso um brinco e nenhum outro acessório. Até a aliança deixei de usar. Fico triste porque adoro usar colares e anéis. Então, Sandra, é exatamente isso, né? Tu até tá num esforço aí de te manter usando, né? Deixei de me maquiar, uso um brinco e nenhum outro acessório. Não teria problema se isso não estivesse te deixando triste. Tu tá notando, tu percebeu que o fato de tu deixar de fazer uma coisa que te alegrava, né, que na verdade era um autocuidado, trouxe mais tristeza pra ti. Então, experimenta amanhã colocar tua aliança, fazer uma maquiagem talvez bem mais leve do que tu faria se fosse sair, como eu disse, um rímel, alguma coisa, mas faz um movimento nessa direção e percebe se a tua autoestima, a tua disposição para fazer as coisas amanhã não vai estar melhor, né? Então, é isso, é a gente ter essa percepção do dia a dia, e eu garanto para vocês que quanto mais vocês fizerem, mais fácil fica e mais vontade dá de fazer. Porque é aquilo que eu disse, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha, a gente vai enfrentando a nossa insegurança, a nossa tristeza com movimentos de autoestima, de autocuidado, e vai ficando cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil. Nossa autoestima vai aumentando, e nosso autocuidado, que talvez no primeiro dia só era um rímelzinho e escovar os dentes e tirar o pijama, no outro dia é uma maquiagem mais elaborada, depois é colocar o colar de volta. Então vai trabalhando nisso que com certeza vai surtir efeito. Ó, o Gaudense, desculpa que eu não consegui ali, berrar Gaudense, bem verdade, superação, esforço. Exatamente isso, né? A gente tem que se esforçar nesse sentido, e a gente pode começar aos poucos. Não precisa começar já, olha, do pijama ao look de street style lá da Vogue, claro que não, isso é um processo. Sejam benevolentes com vocês mesmas, né? Isso também é outra coisa que eu trabalho bastante no nosso processo de consultoria de imagem, se aceitem, se permitam, né? Todas nós temos as nossas melhores versões, mas a gente tem que buscar a nossa melhor versão. E a gente passa muito tempo na nossa vida tentando copiar as boas versões de pessoas que a gente admira. Óbvio que as pessoas estão aí para serem inspirações, para que a gente possa admirá-las. Mas usa essa inspiração e essa admiração de uma forma real, de uma forma que tenha, que faça sentido, né? Como inspiração, não como contrário, né? Como um auto boicote, né? Que a gente fica olhando aquela pessoa inatingível lá e fica, ai meu Deus, sei lá, vou dar um exemplo, adoraria ter olhos azuis. Gente, né? Não tem o que eu possa fazer nesse sentido, né? Vai ter que deixar para próxima encarnação, não sei, aceitar isso. E óbvio, eu dei um exemplo bem assim, extremo para ficar mais claro o que eu quis dizer, mas a gente faz isso com coisas bem menores também, né? Então, tenham esse carinho. Mas vamos lá, gurias. Eu acho que eu trouxe bastante informação aqui, deixa eu ver se tem alguma outra coisa que é aquilo que eu falei em outras palavras, mas quando a gente se apropria de quem nós realmente somos, né? De quem é a Fabiana, né? A Fabiana, quais são os sonhos, qual é a imagem, como é a personalidade dela, daí vocês veem, né? Como a gente sempre tem que ver um defeitinho em nós mesmas, né? Eu não sou diferente. Quando eu era mais nova, quem me conhece há muito tempo sabe, eu sempre gostei de roupas mais extravagantes, acessórios grandes, roubar a roupa da minha mãe, assim, fazer né, pegar uma camisa da minha mãe, fazer um vestido, tal, enfim. Só que eu só conseguia fazer isso longe das minhas amigas, na adolescência, ali na pré-adolescência, ou em casa, ou quando eu ia visitar minha avó, enfim, por quê? Porque eu também tinha uma expectativa de ser mais parecida com as minhas colegas, com as minhas amigas, né? Como a gente tem o tempo inteiro. Então eu não aceitava a minha versão. Eu queria ser mais básica, eu queria, enfim, não gostar. E pensava, por que eu gosto de tudo diferente, né? E hoje eu vejo que isso
inclusive foi o que me fez seguir nas profissões que eu escolhi, sempre trabalhei com moda, e vejo que isso muito teve origem minha personalidade mais criativa e gostar dessas coisas diferentes, mas eu também tive meu momento que eu queria muito ser igual aos outros, né? Aliás, e até hoje tem vários outros aspectos. A gente tá falando só sobre autoimagem, que é uma área que eu domino, né? Mas tem outras muitas que ainda eu tô aí me desafiando para melhorar. Então, eu passei muito tempo tentando buscar uma imagem pessoal que não era a minha melhor versão e me fiquei frustrada. E a maioria das pessoas que eu atendo ou que conversam comigo através das redes sociais, elas estão nesse processo. Elas estão nesse processo de não entender exatamente qual é a melhor versão delas, né? Às vezes tem uma amiga ou uma influenciadora ou uma atriz, enfim, né? Quem que tu admire e que tem um estilo totalmente diferente do teu. E daí tu vai lá e compra roupas que ela indicou, ou tenta copiar looks e nada faz sentido pra ti, né? Tu coloca, eu não tô bem, eu acho que meu corpo não é legal, o dela é melhor, ou enfim, olha o cabelo dela, olha a boca dela. A gente acha mil possibilidades pra justificar porque a gente não tá se sentindo bem com aquela roupa ou com aquele look daquela maravilhosa que nos inspira tanto. E na verdade é porque a gente tá sempre ali, buscando o externo e não o interno, né? Então, cuidem de vocês mesmas, né? Não abram mão totalmente do autocuidado. Aliás, eu diria que muito pouco, né? Busquem um autocuidado talvez mais brando, já que a gente não precisa. A gente pode se dar esse luxo estando em home office, mas tenham esse autocuidado, né? Tenham esse carinho por vocês mesmas. Isso vai ser muito positivo. Mas vamos lá, galera. Eu quero que vocês conversem mais comigo. Vocês estão muito tímidas. Não me deixem falando sozinha. Deixa eu ler aqui meu material para ver se tem mais alguma coisa importante que eu deixei de falar. Acho que não, porque assim, esse assunto... Gostando desse assunto que eu acho que eu falo até sonhando sobre isso. Muito... Ai, tem pergunta aqui, deixa eu ver. Ó, a Berrar Galdense. Um belo brinco, um perfume gostoso, é tudo de bom. Quando o trabalho não permite muitos acessórios, não. Não, a gente tem que entrar, assim, por exemplo, esse meu brinco aqui é um brinco mais longo, digamos que eu fosse uma profissional de saúde, né, que eu trabalhasse num ambiente que tem critérios, não, a gente tem que considerar, né. Da mesma forma, as mulheres com DNA mais sensual, que a gente fala, elas têm que tomar cuidado em ambientes profissionais, sim, principalmente porque a gente vive numa sociedade que tem mais machista, né? A gente tem uma sociedade um pouco mais machista e a mulher, como profissional, ela tem mais dificuldade, às vezes, de transmitir a imagem profissional que ela quer se ela tem um visual muito sensual. Porém, a mulher sensual ela não vai conseguir fugir totalmente dessa imagem. Faz parte do DNA dela, né? É isso que faz os olhos dela brilharem. Mas ela tem que buscar uma versão mais amena no trabalho. Talvez ela vai continuar usando uma saia lápis, porque isso faz sentido para ela, mas, né, uma blusa sem decote, né, se escolher um acessório no pescoço maior, no brinco algo mais discreto para equilibrar. Então, eu acho que a gente tem muito mais... tem que ver, obviamente, se tem alguma restrição profissional em relação a isso, mas também identificar o que faz sentido para ti, né? Não vejo nada, não tenho como dizer que perfumes ou acessórios, de uma forma geral, são bons ou ruins. Vai depender muito do teu ambiente de trabalho, de quais acessórios e de como eles vão comunicar. Mas eu acho que acessórios, inclusive, são investimentos fantásticos, porque eles têm o poder de realmente transformar uma roupa, né? E são, a gente pode ter às vezes um guarda-roupa cápsula ou roupas muito mais básicas e ter uma diversidade maior de acessórios que vão nos ajudar a dar essa rapaginada e essa cara nova, né? Às vezes um vestidinho preto, assim, de tubinho, com um blazer e um brinquinho de pérola pequena, ele vai ser super adequado pro trabalho. Daí no final do dia tu quer ir pra um happy hour, coloca uma argola, muda a bolsa, ele já fica super com uma carinha de happy hour. Então,
eu consideraria que acessórios são ótimos investimentos. Vamos lá. A Luísa, sempre que me cuido mais, passo cremes, me maquio, uso acessórios, sinto que não fico mais bonita, mas também o dia todo flui melhor. As coisas dão mais... Exatamente, as coisas dão mais certo porque tu tá com uma energia mais positiva, né? Então tu diz, ó, me sinto mais bonita. Quando tu te sente mais bonita, tu vai entrar mais confiante numa reunião, talvez tu vai, né, te posicionar melhor numa reunião, conseguir mais resultados em relação a isso. Então, é exatamente esse o recado, Liz. Acho que tu entendeu 100%. As coisas fluem melhor quando a gente tá com uma autoimagem, uma imagem pessoal que nos traz, assim, confiança, né, empoderamento. Porque numa reunião, vamos lá, entrou numa reunião atrasada, tem pessoas que estão assistindo aí que já me admitiram isso e não ligam a câmera da reunião, porque não deu tempo, tá de pijama, não liga a câmera. Qual é a chance de tu ser menos lembrado nessa reunião? Ou de tu querer até te expor menos nessa reunião, porque vai que alguém fale, não tô te entendendo, liga a câmera, e tu não tá preparado para isso. Então, a gente com certeza fica com um comportamento diferente quando a nossa autoimagem não tá nos dando a segurança que a gente precisa. A Marcela. E quando é o contrário, eu queria ser um pouco mais sensual, mas é muito difícil porque não é meu tipo físico. Marcela, na verdade, eu não gosto de decote, roupa curta, como ser sensual sem ir no caminho comum. Isso não tem absolutamente nada a ver com tipo físico, né? O teu DNA de estilo, no caso, ser mais sensual, tem a ver com as coisas que fazem sentido pra ti, né? Tem aquela mulher super magrinha que ama usar roupa super justa, tem a mulher que tá um pouco acima do peso que também ama usar roupa justa, né? Isso é um exemplo bem pequenininho, né? Se tu tem que ver o que é sensual pra ti. Por exemplo, o jeito que eu me acho super sensual é com uma camisa de seda, talvez com um decote um pouco mais profundo, com uma calça pantalona, assim, sabe? Marcada, bem marcada a cintura, me sinto super sensual. Porque pro meu DNA de estilo, que é o elegante e o criativo, a sensualidade tem a ver com isso. Tem a ver com essas, né, essas coisas mais fluídas, um decote mais profundo, mas sem deixar o seio à mostra, enfim. O que é sensual pra ti? Já pensou nisso? Quem é uma mulher sensual pra ti? Né? E certamente, se tu não te sente bem com decote, com roupas curtas, esse não é o caminho para tu te sentir sensual, né? Busca inspirações que mulheres que tu pensa e fecha os olhos, nossa, ela é muito sensual. Isso vai te ajudar a achar essa forma de expressar a tua sensualidade, né? Deixa eu ver aqui, Claudinha. Exatamente, Claudinha, falta de educação não ligar a câmera. E tem gente que faz isso, viu? É por insegurança, como tudo na vida. A maioria das pessoas que não se posicionam, não se mostram, elas estão inseguras, né? Só que elas podem exatamente isso, passar uma informação de que são mal educadas, de que não estão disponíveis para o trabalho e porque elas não estão com uma imagem pessoal que dá essa satisfação e essa segurança para elas. Então, olha aí, ó, a quantidade de informação subliminar que a gente pode estar passando, né? Isso, até uma das coisas que eu falei agora, é importante eu salientar. As pessoas que também não cuidam da sua imagem, elas denotam uma mensagem pro que tá, né, pro observador de falta de cuidado com eles. Porque as pessoas pensam, né, irracionalmente, não irracionalmente, mas não, fugiu agora a palavra, gente, no subconsciente, aliás, né, de que elas tu não valeu a pena, né, não valeu a pena o meu esforço pra estar bem arrumada aqui pra ti. Então, tu não é uma pessoa importante, né, a pessoa pode não ter essa percepção de forma tão clara, mas sim, isso acontece. Como conseguir atingir um equilíbrio legal no universo corporativo, que muitas vezes pode ser machista conservador? Realmente, isso não existe uma resposta única para isso, vai depender muito do tipo de empresa que é. Tem empresas que têm um dress code bem mais formal, então é mais difícil a gente conseguir.
Mas eu acho que sim, a gente tem que ter uma preocupação, principalmente se a gente tá num ambiente com muita presença masculina, de decotes e roupas bem ajustadas. Infelizmente, eu até não é o tipo de coisa que eu gostaria de estar falando pra vocês. O meu sonho vai ser o dia que a gente puder usar a roupa que a gente quiser e ser ouvida, né, da mesma forma, mas a verdade é que sim, se a gente constrói uma imagem muito sensual num ambiente de trabalho que é predominantemente masculino, as pessoas vão ter uma tendência a dar menos credibilidade pra gente. A gente vai sexualizar um pouco a nossa imagem, né? Infelizmente, eventualmente, até conquistas profissionais podem estar relacionadas a isso, né? Quem nunca ouviu, não, ela consegue estar do sofá, é só porque ela é bonitinha. Isso é super triste, isso desvaloriza muito o nosso trabalho. Não é à toa, né, que nós mulheres somos mais capacitadas do que os homens no sentido de horas de aula, horas de curso, né? Tem vários estudos que indicam isso. A gente se dedica muito mais à qualificação e ainda temos muito menos relevância em cargos de liderança, de diretoria, enfim. Porque a gente tem que lidar, a gente tem um dificultador. Mas eu tenho certeza, eu acho que, né, estamos no caminho certo, meninas. Estamos no caminho certo. E outra coisa que se teu trabalho permite a mistura de roupas, de peças casuais, eu acho que dão bastante bossa ao look de home office, por exemplo. Você pode colocar uma calça jeans, um blazer, uma camisa, ou eventualmente um conjuntinho de alfaiataria e uma t-shirt, eu acho que dá uma liga bem legal. Eu adoro esse tipo de mistura. Vamos ver se tem mais... não tem mais perguntas. Deixa eu ver... Deixa eu ver se não passei uma aqui. Eu vi umas em cima passando, mas eu tava tão concentrada que eu não li. Eu acho que as perguntas foram estas mesmo. Marcela. Sempre que uma mulher bonita chega a algum lugar, as pessoas se questionam se foi pela beleza. Exatamente. Infelizmente, a gente ainda tá nesse processo, né? A gente ainda tem que, às vezes, provar o dobro de competência para conseguir o mesmo status profissional, a mesma confiança dos outros. Mas, né, não nos abatemos e vamos ter esse cuidado para nos beneficiar, né? Quando eu digo isso, quando eu digo sobre a gente ter esse cuidado com a imagem pessoal, é muito mais para um benefício próprio, né? Pra gente entender que a gente pode facilitar a nossa vida ou não, dependendo do que a gente está ali demonstrando. A Cris Colares, qual a tendência atual de acessórios? Sem dúvida, correntaria. E aqui a gente vê essa tendência, tá vendo? Tem até essas correntes mais maiores aqui de um lado e menores, eu gosto bastante dessa mistura. Então, usar mais de um colar também, fazer uma cascata de colares, então os colares estão bem alta, né? Usar aqueles pins de colares que são... Não sei se vocês já viram que tem aquelas peças que parecem clipes gigantes, né? Clipes, esqueci, me fugiu o nome. E colocar vários mini pinzinhos, assim, contando uma história diferente, com certeza é uma das tendências mais fortes. E acho bem legal. Acessórios, gente, sou suspeita. Tem uma prateleira no meu closet cheia de acessórios. Eu amo, 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 amo. Mosquetão, isso aí, Luiz. Graças a Deus. Mosquetão. Exato. Ela tá em alta, tu tem colares até no nome. Exatamente. Colares estão, sem dúvida, super, super em alta. E daí também, já que a gente falou nesse assunto, acho legal abordar aqui, antes de acabar o meu tempo, que as pessoas têm um pouco de medo. Mas eu uso brinco grande com colar, né? Aqui vocês podem ver que eu tô com um brinco bem poderoso, né? Lindo, por sinal, com a pérola natural, e colar também com a mesma pegada. Por quê? Porque eu tenho esse DNA mais extravagante, gosto dessa pegada um pouco mais marcante. Então isso não tem certo e errado. Assim como não tem certo e errado misturar prateado com dourado, com rosé, misturar às vezes tramas naturais com outras que são mais sofisticadas. Hoje em dia essa mistura é bem interessante e super vale a pena. Mas se tu tem um DNA de estilo um pouco mais tradicional,
né? Que já tá te saindo um pouco da tua zona de conforto, misturando talvez dois colares. A ideia, ó, essa dica aqui super funciona. Pega um elemento que tem num dos colares e repete no outro, né? Assim tu vai ficar um pouco mais harmônica e para quem tá começando nessa brincadeira vai ser bem mais fácil. E vai testando como que tu vai te sentindo mais à vontade, né? Compra acessórios novos, resgata os que tu tem e vai brincando um pouquinho. Ó, veja que estás usando gola alta e colar curto. Como acertar nesta composição? Que eu mais tomo cuidado nesse caso é para que o colar fique sobre a gola, né? Se ele ficasse assim pra dentro, não ia ter muito sentido, não ia aparecer. Então eu tomo cuidado dele, né? Pelo menos ter a circunferência da tua gola. Acho que é esse o cuidado. E é teste mesmo. Eu faço o tempo inteiro, coloco o colar, tiro o colar, não, esse não. A gente vai testando e achando a melhor combinação. Obrigada, Alice, obrigada mesmo, eu também adorei, né? Já falei, o colar de pérolas é do meu acervo pessoal, mas todos os outros são da New Biju e eu tô super apaixonada, olha só. Amo, e né, essa mega tendência de correntes. Pérolas, Márcia, combinam com tudo. É verdade. E pérola é uma pedra bem... É alguma coisa bem interessante, porque ela tanto combina com mulheres que têm um estilo mais tradicional, porque a pérola tem a ver com isso, mas também ela tem essa possibilidade de dar uma cara nova, né? De dar... tipo, eu que não tenho um DNA tão tradicional, fico bem e gosto desse elemento. Então, pérolas são ótimos investimentos. Então, galera, gostaram do nosso papo? Consegui ajudar vocês a olhar, se darem de presente, né? Acordar todos os dias de manhã e se dar esse carinho, esse autocuidado, né? Esse momento de escovar os dentes, escolher uma roupa confortável ou não, esse não é o caso, mas uma roupa que tu te sinta bem, né? Escovar o teu cabelo, te dar aquele espaço semanal, talvez, de fazer uma massagem, enfim, né? Cada uma tem a sua fórmula, mas saber de fato que isso não é futilidade, que isso faz parte de vocês e que isso muitas vezes tem que vir antes até dos filhos, para as mães, isso é difícil de ouvir, né? Eu sou mãe do marido, enfim, porque como diria a minha psicóloga quando ela falando sobre outra coisa, mas eu achei que tem tudo a ver. A gente precisa, às vezes, colocar máscara de oxigênio primeiro na gente. Então, quando vocês estiverem com uma imagem pessoal condizente, com autoestima elevada, a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas que a gente ama e do nosso trabalho com muito mais competência. Tá bom? Adorei conversar com vocês. Eu vou deixar esse live gravado lá no perfil da New Biju. Quem quiser continuar conversando comigo e falar mais dicas, também pode me chamar lá. É Fabi Denis, o meu perfil. E eu vou adorar receber vocês também por lá. Tá bom? Beijo grande. E quem sabe a gente não faz outro live por aqui falando sobre outros assuntos. Depois até escrevam em outras coisas que vocês queriam conversar. Boa noite, gente!